pessoal. Eu sou a Marina, uma mulher branca, com 1,61 m de altura, 92 quilos, tenho cabelos ondulados castanhos, estou usando uma blusa prata e no meu anel direito tenho dois anéis prateados. E hoje eu vou fazer entrevista com a Angelina, que é uma pessoa monocular. Primeiramente, eu vou agradecer a presença da Angelina. Angelina, se apresente e faça sua audiodescrição. Olá, pessoal. Eu sou a Angelina, uma mulher branca com cabelos pretos lisos. Eu uso óculos. Eu estou de blusa preta. Eu tenho 1,60 m, 88 quilos e estou com um brinco dourado. Então, eu gostaria de saber, Angelina, você é uma pessoa monocular, como foi que você descobriu a questão da visão monocular? Como é que foi esse processo? Sim. O processo da descoberta da minha visão monocular se deu quando eu tinha 3 anos de idade, quando a minha mãe foi levar a minha irmã para um acompanhamento no oftalmologista e o médico me viu, que eu estava junto acompanhando, ele disse que eu não enxergava do olho esquerdo. Aí, conversando com a minha mãe, eles lembraram que quando eu tinha 2 meses, eu tive uma febre muito forte que foi cessada na infecção que eu tinha com antibióticos. E aí os médicos descobriram que eu tive toxoplasmose. E aí a toxoplasmose, ela deixou cicatrizes no meu olho esquerdo. Eu tenho menos de 10% de visão no olho esquerdo, então eu sou considerada monocular. E também me deixou cicatrizes no olho direito, mas não atingiu o campo de visão. E aí foi descoberto quando eu tinha 3 anos de idade. E como é que foi esse processo para você? Você teve apoio de familiares, amigos? Como é que foi? Foi muito tranquilo, porque eu nunca tive a visão dos 2 olhos. Então eu não sei como que é, né, ter. Então para mim não senti falta, porque eu nunca tive, né, desde os meus 2 meses de idade. Acabou assim que eu aprendi a viver com a visão de um olho só. Entendi. O seu relato parece com o meu. Por quê? Porque eu nunca enxerguei também. Então, muitas pessoas me perguntam o que é que eu sinto falta. Eu não sinto falta de nada, porque não tem como a gente sentir falta do que a gente não teve. Já quem perde a visão tem mais dificuldades. Mas como eu também já nasci sem a visão, então eu não sinto falta porque eu não perdi. Então, assim, pelo que eu percebo, são experiências parecidas, mas estou achando muito interessante conversar com você, porque eu nunca conversei com uma pessoa monocular, que é um relato diferente do deficiente visual total, é um relato diferente do baixa visão. Então, é muito importante a gente conhecer. Eu gostaria de saber quais dificuldades que você enfrentou no colégio e na faculdade. Como é que foi esse processo? As maiores dificuldades que eu enfrentei foi a questão de estética, né? Porque crianças não entendiam, então acabavam sendo muito maldosas, com piadinhas, pelo fato de eu estou muito cansada de eu virar o olho. Então, o meu olho esquerdo, ele acaba sendo virado e eu fico estrábica. Então, mediante a isso, muitas pessoas, principalmente crianças, não entendiam. Então, era aquele motivo de uma gozação, de piadinhas. Então, isso para mim foi uma das coisas que foi mais difíceis, assim, de eu conseguir lidar ao longo da minha vida. Foi bem difícil mesmo. Na faculdade foi mais tranquilo. Eu fiz pedagogia e depois eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional. Então eu era maior, né? Então eu já sabia lidar, então as pessoas eram adultas, né? Sabiam também lidar com as situações, então não tinha comentários desagradáveis, não tinha nada que eu precisasse fazer que me impossibilitasse de algo em relação a isso. Então foi bem tranquilo em relação à minha faculdade, aos meus estudos. Isso é muito bom, fico muito feliz que você tenha se formado, não tenha desistido. Muita gente, infelizmente, desiste, mas é muito importante essa luta diária, essa batalha. Então, eu quero saber mais sobre o seu trabalho, o que é que você faz atualmente e quais são as dificuldades que você enfrenta. Sim, atualmente eu sou diretora escolar, eu me formei em pedagogia, então eu fui professora, né, durante muito tempo da minha vida. Eu tenho 35 anos, eu iniciei aos 23 anos, então tem bastante tempo já trabalhando na área. Faz 5 anos que eu sou diretora escolar. Eu dirijo uma escola com 203 crianças
e 28 funcionários, mais ou menos. Então, toda a parte de organização da escola, eu que fico à frente. Então, eu que preciso organizar, ver a questão de limpeza, comida, aprendizagem das crianças, tudo que é necessário eu preciso saber, preciso direcionar as pessoas que estão ao meu lado. Isso é muito importante. A pessoa estar à frente de tudo e não se deixar bater pelas dificuldades. Então, eu gostaria de saber, você já passou por algum preconceito de algum pai não querer colocar a criança na escola por você ser uma pessoa monocular? Me conte. Não, eu não sei se já tiveram comentários que eu não fiquei sabendo, até porque também a questão de ser monocular, as famílias elas não conhecem, né? As famílias da escola, elas não sabem. Elas percebem que eu tenho alguma coisa na visão, mas nunca ninguém me perguntou, chegou diretamente a mim e me perguntar. E assim, o principal desafio foi quando eu fui tirar a minha carta de motorista, né? Quando eu comecei a dirigir, que aí a visão fica mais reduzida, né? Então eu no começo eu batia bastante o carro, eu não consigo tirar a carta de moto. Então, nessa questão de dirigir ali, me impossibilitou, assim. Ah, muito legal saber isso, que a pessoa monocular dirige, que você tem essa habilidade Sim, de dirigir. Como eu sim, não conheço o universo monocular, então isso aí é um pouco abstrato para mim, mas eu fico muito feliz de saber sobre isso. sim. Eu consigo dirigir normalmente. Hoje em dia, eu tenho muito mais cautela e cuidado, porque quando a pessoa tem a visão dos dois olhos, ela dirige com a cabeça reta, então ela não fica virando a cabeça. E eu, para olhar para os lados, eu preciso virar totalmente a minha cabeça. Então, é uma habilidade que eu precisei adquirir, né? Para virar, para olhar, para ver se está vindo algum carro, não. Então, mediante a isso, eu acho que eu tenho muito mais cautela, porque eu tenho medo, né? Ainda mais quando eu tirei a carta, que eu batia bastante o carro em lixeira. Inclusive, ano passado eu bati o meu carro, dando ré, né? Mas é realmente assim por essa falta de visão, de achar que vai dar e não dá. Quando eu tenho que passar entre carros, eu sempre acho que eu não vou conseguir. Então eu tenho um pouquinho mais de cautela, assim, tenho medo, igual baliza, eu não consigo fazer. Eu estaciono a vaga maior que tiver, eu entro. Então a gente tem um pouquinho de cautela, um pouquinho de medo, né? Porque os acidentes podem acontecer, então eu preciso ter esse cuidado maior. Muito importante isso, essa cautela. Nós, pessoas com deficiência, temos que ter certa cautela para fazer as coisas. Não é um impedimento, a gente não pode deixar de fazer as coisas, mas temos que ter muito cuidado em algumas situações, até para evitar futuros transtornos, acidentes. Mas o importante é que a gente está aí para superar cada vez mais as nossas limitações, não é isso, Angelina? É verdade, sim, não pode de ficar estacionado naquilo que a gente acha que não pode mudar, né? Porque tudo tem uma solução. As pessoas precisam se adaptar e precisam fazer melhor naquilo que ela está. Então, se é algo que não pode ser mudado, nós precisamos fazer o máximo possível para poder nos adaptarmos àquilo, não ficarmos estacionados, ficarmos ali preguiçosos naquela condição, né? A gente sempre tem que buscar o nosso melhor. E as limitações elas aparecem, mas a gente precisa dar a volta por cima e conseguir superar. Com certeza, a superação faz diferença na nossa vida. E eu agradeço a Angelina por ter feito essa entrevista comigo, participado do meu canal e mostrado sua superação. E quem gostou do vídeo da Angelina, curte e se inscreve no canal. Inclusão é a solução. Muito obrigada, Angelina.